a culpa principal e a responsabilidade integral do assunto é da diretoria, principalmente porque o Zubeldia continuou nesse ano por uma decisão da diretoria, eles podiam ter trocado ele. Então a responsabilidade macro e principal é dele. Aí você transporta isso para falar assim, ah, mas então você está querendo dizer que a culpa da venda do William Gomes para o Porto é do Zubeldia? Eu vou repetir de novo. Toda vez que você parar para pensar nisso, se você quiser argumentar isso comigo, eu vou voltar no item um, aí você escuta de novo o que eu falei lá atrás, para que você entenda e que você não tenha dificuldade no entendimento, porque eu estou tentando ser o mais didático possível para você prestar atenção no que eu estou falando. Estou dizendo que o Zubeldia é parte do problema. E esse problema, ele também é responsabilidade da diretoria e volta ao ponto da responsabilidade principal ser da diretoria. O fato é, na cabeça do Zubeldia, ele não é nem a segunda opção para as pontas. Ele não é nem a segunda opção para as pontas. O garoto começa a ficar incomodado. O garoto não joga, não tem oportunidade. Começa a surgir uma proposta de Europa, começa a surgir outras coisas. Ele começa a querer sair. Como que você sabe disso? Porque a gente fala internamente com o clube, outros jogadores conversam e você tem a questão familiar do jogador, você tem as pessoas que convivem no seio do jogador e expõem a vontade do jogador. O jogador está errado de querer sair nessa situação? Não. Aí a gente entra na questão do Moreira. O Moreira foi cedido para o Porto, ele não ia ser cedido. O São Paulo queria que ele fosse mantido. Só que, com a chegada de outros jogadores, ele virou quarta opção na lateral direita. Por que que ele virou quarta opção na lateral direita? Porque o São Paulo tem o Igor Vinícius, vai ter o Cedric agora, e tem o Ferrarese que estava na frente dele. A decisão de botar o Ferrarese na frente do Moreira, ela não é da diretoria, ela é da decisão do Zubeldia. Ele participa dessas decisões. Na esquerda, o São Paulo estava com o Enzo e com o Moreira. Ele estava como segunda opção. Chegou o Wendel, ele vira a terceira opção. O garoto cansou, gente. O garoto está fazendo um trabalho físico fora do clube, está fazendo uma preparação, voltou um touro, fez um trabalho mental, estava sendo elogiado. Chega um monte de gente, não adianta. O cara quer jogar, o cara quer ter oportunidade. Ele cansou. Ele cansou. Isso não é narrativa, isso é fato, isso é a mais pura realidade. Quem convive no ambiente do atleta, quem conversa com ele fora do ambiente de futebol, é só ir lá perguntar e conversar. É só ir lá tentar entender com ele se ele não queria ter mais oportunidade, se ele não queria vir para novos mundos. O cara não queria mais ficar no clube porque ele não teve oportunidade. De novo, isso é culpa de quem? Culpa da diretoria que não chegou no técnico e falou: não vou contratar mais jogadores porque você precisa usar minha base. Eu não vou te dar outro jogador, você vai usar o que eu tenho aí disponível. Então a responsabilidade principal é da diretoria. E isso já vem dizendo há muito tempo que o Moreira tinha que ter espaço. O São Paulo não deveria contratar um outro lateral direito. Quem me acompanha nos vídeos sabe disso. Agora, a decisão de ter os jogadores, aí falou assim, mas então qual a responsabilidade do Zubeldia se o Casares que trouxe o Cedric? Então vou voltar lá atrás. Fechou o ano, o Zubeldia deu entrevista na ESPN no Bola da Vez, em uma longa entrevista para o Globo Esporte. Ele falou: eu preciso de 5 jogadores de reforço, entre eles um lateral direito. Se ele pede um lateral direito, tendo o Moreira no grupo, ele não quer o Moreira, ele não acha que o Moreira é uma opção para ele. Se você estava nos Estados Unidos, passado essas duas entrevistas, já na pré-temporada com o Moreira, com outro perfil, ele usou o Moreira sempre na lateral esquerda, nunca deu oportunidade de ele para a lateral direita. E ele voltou a pedir reforços mesmo depois da chegada do Enzo e do Oscar. Depois da chegada do Enzo e do Oscar, ele pediu mais 4 reforços. E quando as pessoas falaram quais as opções, ele até brincou com os jornalistas e falou. Quando eles falaram lateral direito, e ele consentiu com a cabeça. Ou seja, ele continuava não concordando com o Moreira no elenco. Então, quando você fala sobre isso, aí você vai falar assim, mas a diretoria trouxe o Cedric. Sim, a diretoria trouxe um lateral direito a pedido do Zubeldia também. A diretoria poderia ter se negado a trazer o Cedric e falado: não vou trazer, você vai usar o cara e acabou e se vira. Por isso eu digo, a responsabilidade é da diretoria, compartilhada com o Zubeldia, e não adianta você tentar pagar isso. Você pode argumentar o que você quiser, não adianta você tentar pagar. Ele pediu novos jogadores, ele pediu atletas para a posição, ele queria novos reforços. Ah, ele não pediu o Cedric especificamente, ele pediu um lateral direito, a diretoria apresentou a opção para ele, que sim, é uma indicação do Edu Gaspar, que é um cara que vem falando bastante com o São Paulo. Ele conhecia o jogador do Arsenal, surgiu essa opção, tem uma proximidade com o empresário que também é do Oscar, e o Cedric veio para o São Paulo para poder fazer essa ponte. O Zubeldia tinha a opção de falar: concordo, não concordo, aprovo, desaprovo, aprovo, dou anuência, não dou anuência. Ele deu anuência, ele concordou. A diretoria enfiou goela abaixo para ele. Amigão, o Zubeldia acho que já mostrou o suficiente, e já se colocou de forma suficiente para mostrar que se ele quisesse se posicionar de uma forma contrária, ele poderia.
Nenhum técnico aceita inferência nas suas escalações e nas suas decisões. Você pode muito bem falar, contratei um jogador e está aqui no grupo. Ele pode simplesmente não usar. E aí a gente vai ver se o Cedric não vai ser utilizado. Vocês vão ver, ele vai acabar utilizando o Cedric porque ele conversou com o jogador. Ele não desgostou da opção. Mas não foi ele que pediu. Não foi ele que pediu o nome do Cedric. Ele pediu um jogador estrangeiro. Na verdade, o Zubeldia pediu 5 jogadores estrangeiros quando ele pediu as listas de jogadores. A maioria dos jogadores que ele pediu só eram jogadores estrangeiros para trazer para o Brasil. O São Paulo trouxe jogadores como o Enzo, que não foi um pedido dele, foi uma oportunidade que ele também concordou. E aí eu acho que agora vai falar o quê? Ele não pediu o Enzo. Ele não pediu o Enzo, foi um erro. Ele pediu o Oscar? Não, ele não pediu o Oscar também. O Oscar foi uma coisa que o São Paulo buscou, apresentou para ele, ele concordou. A mesma coisa do Wendel, que também chegaram para ele e falaram: temos a opção do Wendel aqui, estamos negociando com ele. Você concorda? Ele concordou. Tá errado o Wendel? Não tá errado o Wendel. Chegou para o Thiago Mendes. O Thiago Mendes foi uma oportunidade que apareceu mostrar para ele. Foi ele que pediu o Thiago Mendes? Também não foi ele que pediu o Thiago. Você acha que ele estava lá no caderno? Olha, São Paulo, vai lá no Thiago Mendes e traz ele para mim. Não foi o que aconteceu. A mesma coisa do Cedric. Não foi ele que pediu. A diretoria apresentou. Ele tinha o poder de veto e o direito de escolha. Ele escolheu e falou assim: tá bom, ok, vamos, acho que é válida a tentativa. Não temos caixa, temos uma dificuldade financeira. É um jogador que pode ser interessante, sim. É um jogador que apresentou níveis físicos e de exames preliminares positivo, é um jogador que tem uma trajetória de experiência e para ele, na cabeça dele, é interessante para agregar no grupo. Não existe um problema, não existe um drama, não existe um problema. Aí você entra na questão. Ele, se quisesse ter falado assim, eu não preciso de lateral direito, eu vou conseguir usar o Moreira, ou traz os meninos da base para mim, era uma outra questão. A diretoria poderia ter bloqueado a contratação e falado, não vou contratar e você vai se virar com o que tem? Poderia. Por isso que eu digo para vocês que, no final das contas, numa posição razoável, uma posição coerente, com um mínimo de equilíbrio emocional para falar as coisas, você percebe que a responsabilidade é dos dois. De quem é a responsabilidade por ceder os jogadores tão barato para o Porto? Única e exclusivamente da diretoria.